E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Além da decisão do Senado que endurece a lei de crimes sexuais contra crianças, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que relação sexual com criança de 10 anos é estupro e que não há atenuantes em favor do estuprador. E hoje nós recebemos o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que é coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, para falar sobre essas novas decisões. Muito obrigada, desembargador. Eu é que agradeço pelo convite, Marília. Essas mudanças agora, mais recentes, elas trazem uma inovação relevante? Com certeza absoluta. A exploração sexual é uma triste realidade nesse país. Nós vemos isso até mesmo com a colaboração, muitas vezes, dos pais das crianças, né? Diante da miséria material, outros tipos de miséria surgem, né? E nós vemos, mesmo nesse grande estado, do estado de São Paulo, muitos casos de exploração sexual. Agora, endurecer a pena é importante? Isso inibe o pedófilo, por exemplo? Não só isto, né? Nós temos que tomar uma série de cuidados. Esses cuidados nós temos que tomar falando nas escolas, falando nas associações de pais, falando no Grêmio, conversando com as crianças, né? Inclusive. Temos que tomar cuidado também com a internet. Ou seja, muita criança fica trancada no quarto com o computador ligado, quando, na verdade, o computador tem que estar no meio da sala. E a gente tem que passar e verificar o que os nossos filhos, os nossos netos estão olhando na telinha, né? Agora, esses crimes sexuais, né, o senhor chama atenção para a importância da orientação, da informação e do controle, né, na educação da criança. Mas esses crimes sexuais, de tempos em tempos, nós temos denúncias muito graves de crimes sexuais contra crianças, mas que envolvem personalidades das cidades, autoridades institucionais, líderes religiosos, além dos familiares que o senhor mencionou, e existe também um silêncio cúmplice da própria sociedade que sabe tudo e não denuncia e não conta. Se acumplicia, como entender isso? Na verdade, isso está terminando. As pessoas estão falando, é necessário que realmente matérias como esta se repitam, né? E a gente possa realmente abrir a cabeça da sociedade. Há um silêncio pior, Maria Lídia, que é o silêncio dentro de casa. Lamentavelmente, o grande violento dentro de casa, não só fisicamente como sexualmente, é o homem. Raramente nós vemos mulheres cometendo abusos sexuais em relação aos seus filhos, aos seus netos, não é? E o homem pratica dentro de casa esta violência e a mulher silencia por uma série de razões. Medo, o medo do escândalo, não é? Agora, a nossa sociedade está se abrindo e cada vez mais estão falando, estão denunciando. Quer dizer, a condescendência, a tolerância, o senhor acha que ela vem progressivamente reduzindo? Reduzindo com certeza absoluta. Agora, quando se fala, como nessa decisão do Supremo Tribunal, de crimes sexuais, relação sexual com criança de 10 anos, aí configurada como estupro, e com 11 anos? E com 12, faz diferença? E com 13. E com 13, 14, faz diferença? 14 anos, a lei já prevê, não é, que se houver consentimento desta menina ou do rapaz, porque agora estupro não é só um ato contra a mulher, né? O homem também pode ser vítima de estupro. Então, aos 14 anos, o legislador, ele percebe que a adolescente ou adolescente já tem um certo discernimento. Para baixo disto, excepcionalmente, nós vamos verificar adolescentes que têm já
consciência do que está fazendo. Bom, inclusive aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2 meninas que chocou o país. É verdade. Né? Que entenderam que era relevante o acusado ter tido relação sexual com elas porque as meninas de 12 anos eram prostitutas. Com as atuais decisões, acaba esse tipo de argumento? Eu tenho a impressão que esse argumento agora vai por água abaixo, ainda que eu respeite muito tecnicamente aquela decisão do STJ, né? Essa decisão que foi comandada por uma das principais ministras do STJ, uma pessoa com a cabeça muito no lugar, sabe, e sabe das coisas. Mas eu entendo que esse tipo de decisão, agora com essa decisão do Supremo, termina. O senhor falou no silêncio, né? E até agora esse silêncio está aqui ressoando. E o silêncio do segredo de justiça desses processos, desses crimes sexuais contra crianças? Não, esse silêncio, o segredo de justiça não é contraproducente? Não seria interessante divulgar o nome desses estupradores para que toda a sociedade soubesse quem é quem? Sim e não. Quer dizer, da mesma forma que eu defendo ferrenhamente o silêncio em relação ao ofendido, que é um adolescente, que é uma criança, em relação àquele que ofende, eu diria que nós teríamos que aguardar um pouco até terminar o processo e até nós verificarmos se é mesmo aquela pessoa. E por quê? Eu costumo falar isso para os alunos sempre. Na época do nazismo na Alemanha, alguém gritava judeu, não tinha mais volta. No macartismo, ou mesmo na ditadura militar, quando alguém gritava comunista, não tinha mais volta. Sim, mas transitado em julgado. Transitado em julgado, não há dúvida nenhuma, tem que divulgar. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Seja quem for. Seja quem for. Agora, porque hoje, né, quando se grita pedófilo, abusador de criança, não tem mais volta. E muitas vezes, aquilo que parece ser, Maria Lídia, pode não ser, isso é verdade. E daí acaba com a vida da pessoa. Lembra da história da escola base, que tragédia que foi. Sim, segredo de justiça na tramitação. Exatamente. Porém, depois há divulgação. Mas divulgar mesmo. Okay. Não importa quem seja. Muito obrigada, desembargador. Eu é Uma que boa agradeço. noite. Boa noite.